terror japonês, não é chamado, mas é parecido. Quem não viu o filme, desculpa, eu vou dar spoiler alert. Que a história é o cara que passa o filme inteiro com dor nas costas, dor nas costas, dor nas costas, e no final do filme ele descobre que tem um espírito fantasma pendurado no pescoço dele, e por causa desse espírito fantasma ele está com dor nas costas o filme inteiro. O filme é uma porcaria, não assistam, não se preocupem, só que ele me fez pensar sobre uma coisa que eu achei interessante. Esse filme me lembrava muito da minha vida sexual há uns 3 anos atrás. Minha vida sexual uns 3 anos atrás era mais ou menos o seguinte: eu usava camisinha a maior parte do tempo, mas de vez em quando assim me empolgava, quando de repente aparecia aquele cara que eu olhava e falava: meu, desculpa, não vai dar pra usar camisinha com esse cara. Dava aquela escapulida, e aí eu ficava como um fantasma na minha cabeça o resto, pelo menos o próximo mês, até a hora de fazer o exame para saber se tinha sido aquela vez que eu vacilei que eu contraí HIV. E eu acho que essa situação é meio familiar para muitas pessoas que estão aqui. Todo mundo ou passou por isso, ou conhece alguém que passou por isso. E é uma situação muito complicada. Então foi com muita felicidade que eu fiquei sabendo a respeito de uma pesquisa chamada PrEP Brasil, que estava oferecendo Truvada para os seus participantes. O Truvada, esse medicamento aqui, que é o medicamento profilático que o Rico falou, que evita que a pessoa contraia HIV mesmo se ela tiver relação sem camisinha. Então eu comecei a participar da pesquisa, e hoje já fazem 2 anos que eu estou tomando Truvada, graças a essa pesquisa e essa equipe maravilhosa que eu amo de paixão. E graças a eles eu estou há 2 anos sem saber o que é aquela Samara na minha cabeça, falando que eu podia ter contraído HIV naquela relação desprotegida. Então, parabéns para a equipe, não só pelo alcance científico, mas porque vocês já podem também ganhar o diploma de exorcistas oficiais. E quando eu vi que essa profilaxia era muito bacana e funcionava, é claro que eu passei a ser um grande defensor e divulgador dela. Então, eu comecei a falar sobre a profilaxia com todo mundo. Eu mudei meu perfil do Grindr, Hornet, essas coisas para negativo em PrEP. E todas as vezes que eu saía com alguém, eu também falava a respeito do PrEP. Até era uma maneira meio cretina, né? Um jeito de dizer assim: eu tenho Truvada, você não tem, etc. Mas, quando eu comecei a fazer isso, eu percebi uma coisa curiosa. Muitas coisas curiosas eu percebi nesse momento, mas a mais impressionante para mim era que eu percebi, conforme eu falava sobre o Truvada, sobre o PrEP com as pessoas, que mesmo entre nós, quando eu digo as pessoas que são mais afetadas pela epidemia de HIV, que são os gays, bissexuais, mulheres trans, eu tenho a impressão de que está rolando ainda uma certa resistência para falar e aceitar o PrEP. E eu percebi isso por muitas coisas que eu ouvi de pessoas com quem eu conversei sobre o PrEP, com quem eu tive relação sexual e falei sobre o PrEP, e que falavam para mim algumas coisas que variavam desde daquela coisa, de coisas absurdas do tipo: não, mas se eu pegar HIV, não tem problema, eu tomo remédio o resto da vida, tudo bem. Mas e se eu pegar herpes? Aí eu vou ficar com aquele negócio todo mês, não sei o que, bababá e tal. Ela dá preocupada em pegar herpes, mas não em pegar HIV. Até o famoso discurso do "e as outras DSTs", e aí os médicos presentes aqui vão me desculpar pela minha sinceridade, mas eu tenho que falar que todas as vezes que eu ouço esse discurso do "e as outras DSTs", eu me sinto um pouco como se eu estivesse naqueles programas de auditório dos anos 80, lembra do show da Xuxa? Não responde, tá? Fala pra dentro, porque senão vocês denunciam a idade. Mas aquele programa tinha um quadro que era assim: você colocava um tapa-ouvido na pessoa, e você perguntava alguma coisa do tipo: você quer trocar o seu carro 0 km por um palito de dente usado? Sim! Eu me sinto assim quando eu ouço esse argumento. Do tipo: você quer trocar uma epidemia de uma doença grave, incurável, que exige remédio o resto da vida, por uma epidemia de uma outra que com uma dose de bezetacil você cura? Não! É mais ou menos assim que eu encaro o argumento das outras DSTs, e não é para minimizar, mas é simplesmente para falar que é um pouco desproporcional essa comparação. Eu não acho essa comparação justa, mas é uma comparação que acontece com muita frequência entre as pessoas que mais se beneficiariam do PrEP.
E eu digo isso por quê? Eu acho que é importante desmitificar o PrEP. O PrEP não veio, e eu não quero, obviamente, dizer com isso que ele é um substituto para a camisinha. Ele não é um substituto, mas ele é um ótimo acréscimo, como o Rico falou. É uma coisa importantíssima para que as pessoas possam ter mais uma escolha, além da camisinha, se eventualmente a camisinha não servir para essas pessoas. E hoje, agora nós estamos em novembro, em dezembro, se vocês acompanharam as notícias a respeito, já era para o Ministério da Saúde estar implementando no SUS a distribuição gratuita de Truvada. E isso já não está ocorrendo, já tem uma demora, a gente não sabe se vai ser no meio do ano que vem, se vai ter algum problema, não sei o que e tal, e isso está correndo o risco de cair numa daquelas promessas que não vai ser cumpridas. E por quê? Porque não está rolando uma pressão efetiva. E eu tenho a impressão de que não está rolando uma pressão efetiva, em parte porque as pessoas ainda não se conscientizaram de que é importante acrescentar isso no rol de procedimentos distribuídos pelo SUS, porque elas têm esse tipo de resistência. Elas têm esse tipo de... a impressão que eu tenho é que a camisinha, depois de tanto tempo sendo marretada na nossa cabeça como use camisinha, use camisinha, use camisinha, ela acabou deixando o status de ferramenta de proteção sexual e ganhou um status quase de moralidade própria. É quase como se a camisinha virou o jeito, a moral judaico-cristão de você fazer sexo. Então assim, já que não dá pra acabar com a festa dos caras, eles vão fazer sexo por prazer mesmo, não dá mais pra fazer só sexo por reprodução, mas vamos pelo menos colocar uma borracha no meio do negócio, pra gente cortar o barato dessa galera o máximo que a gente puder. A impressão que dá é isso, quase, porque esse tipo de argumento que eu ouço pra não implementação do PrEP, parece esse tipo de coisa. No fundo, eu acho que talvez seja isso que esteja por trás disso, entendeu? Exagerando um pouco. Então, eu acho que está na hora da gente conversar mais sobre o PrEP, desmitificar o PrEP e que a gente principalmente se una em relação, em torno dessa agenda. Eu vejo pouquíssimos movimentos sociais, pouquíssimos movimentos LGBT que seriam os maiores beneficiários disso, falando sobre o PrEP, pedindo o PrEP e começando a marretar o Ministério da Saúde dizendo nós queremos o PrEP. E aí eu me pergunto quantas pessoas mais vão ter, entre vocês aí, ou seus amigos, as pessoas que estão lá fora, quantas pessoas mais vão ter que ficar carregando uma Samara nas costas para a gente ter a consciência de que a gente precisa implementar o PrEP no SUS? E pior, quantas pessoas vão transformar a Samara em uma realidade? Porque enquanto ela é fantasma, ela é só um fantasma, mas para a maioria, para uma grande parte das pessoas, ela deixa de ser um fantasma e ela passa a ser uma assombração real. E isso, o que mais me impressiona é que hoje, tecnicamente falando, nós já temos todas as condições do planeta de impedir que isso continuasse. As pessoas já poderiam não carregar mais um fantasma nas costas, as pessoas já poderiam estar tranquilas, ou muito mais tranquilas em relação a isso do que eram nos anos 80 e 90. E a gente não está fazendo isso porque ainda rola esse tipo de moralismo por trás dessa discussão. Então, para vocês que estão aqui hoje, eu deixo essa recomendação: pesquisem sobre o PrEP, se informem a respeito, e se vocês tiverem alguma ligação, alguma conexão com o movimento social, falem a respeito e comecem a criar essa consciência de que está na hora da gente marretar o Ministério para a gente ter mais essa ferramenta e impedir que as pessoas que estão lá fora sejam vítimas desse fantasma que nos persegue há tanto tempo. Muito obrigado.